Olá, você, meu amigo, você, minha amiga de Ideal Espírita, vocês, meus irmãos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nós vamos reproduzir na sequência o programa número 86. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas. Os livros da codificação, obras suplementares, textos, palestras, entrevistas e agora também a programação da Web Rádio Estação da Luz aqui de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Infelizmente não temos condições de reproduzir toda a programação dessas duas webs, mas vamos reproduzindo aquilo que está ao nosso alcance. Quero lhe agradecer pela feliz oportunidade de estarmos juntos e vamos reproduzir agora o programa 86, Filosofia, Ciência e Moral, e Espíritos em Condições Medianas, Sr. Cardon, médico, com Alexandre Santos, Cristina Buquerque e José Guilherme. Programa simplesmente imperdível. Então vamos ao programa. Muitíssimo obrigado. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Vamos navegar no sonho e enfrentar o mar medonho e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. As armas e os barões assinalavam cada ocidental praia lusitana. Por mares nuncadantes navegáveis passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras cessadas, mais do que permitia a força humana, e entre a gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimava. O céu estrelado é o nosso dia, nossa fé nos confia, venceremos todos os medos, com coragem e alegria, sob a égide de cruzaremos todos os mares, desfrutando ao vento da bandeira do Evangelho imortal. Levaremos a tua pátria esperança de cada dia. Com Jesus faremos brilhar os corações em harmonia. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, para navegar no mar. E
e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Vamos dar início ao nosso estudo do livro Memória de um Suicida e vamos iniciar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, o item 2. Quem vai fazer a nossa leitura é a Ruth Conceição. Vamos ao nosso Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu pai. E o item 2 são diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço, infinito, e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como um estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. O meio onde se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto uns não podem afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas, os infelizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, padece sob a pressão dos sofrimentos morais, o justo, reunido naqueles que ama, desfruta as doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas. Rosângela, faz a nossa prece, por favor. Tá bom. Graças a Deus, Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, Deus, Pai de infinita misericórdia, é com muita alegria que estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo dessa obra que nos fala tanto sobre vida, Memórias de um Suicida. Que a tua luz, que a luz dos espíritos envolvidos nesse trabalho, Leon Denis, Camila e Dona Ivone, possam nos ajudar para que nós possamos trazer aquilo que nos acalanta a alma, que nos ajuda, para que os nossos irmãos que estão conosco nesse momento, encarnados e desencarnados, possam compreender a tua mensagem, Mestre amado, que é uma mensagem de amor. Assim, Senhor, em teu nome, em nome desses amigos espirituais, de nossos benfeitores que nos acompanham, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai Criador, te pedimos permissão para, de nossa parte, iniciarmos o nosso estudo na manhã de hoje. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Bom, então, vamos começar o nosso estudo de hoje, do livro Memória de um Suicida, e a gente, como sempre está falando, e vamos repetir sempre, estudar o Memória de Suicida é falar sobre vida, e vida em abundância, como nos ensinou Jesus. Então, por isso, a gente sempre vai começar lembrando aquele ensinamento de Jesus, quando ele se encontrava com seus discípulos, com seus amigos, que ele sempre lembrava sobre a paz, né? Então, ele dizia que a paz
esteja convosco. Então, que a paz esteja com todos nós. Todos nós, a equipe, eu, Helena de Fátima, Sueli Gaudioso, Amália Cordeiro, a Ruth Silva, Rosângela Bore. Então, essa é a equipe que vai estar, teremos alguns convidados, né? Mas essa equipe fixa para estarmos estudando em equipe esse livro, porque são muitas abordagens, são muitos aspectos, e nada melhor do que estudar em grupo, né? Estudar em equipe. Nada na vida, nada na lei divina é feita sozinho. Basta ver a criação do nosso planeta, né? Uma pleia de espíritos puros, comandado pelo Messias, fez a gênese do nosso planeta. Está lá Emmanuel trazendo para a gente. Kardec em equipe, e tudo é feito, na verdade, em equipe. Então, esse nosso estudo, ele tem como objetivo, primeiro, é o quê? Estudar as premissas da filosofia espírita, porque nós vamos encontrar nessa obra toda a base, toda a obra de Kardec, toda a obra do coautor, que é Leon Denis, nós já falamos isso a outra vez, e vamos estar sempre relembrando isso. E aplicar no nosso dia a dia as experiências dos personagens, principalmente de Camilo, que vem trazendo para a gente aonde foi que ele errou, como ele pensava, qual era o pensamento dele na época, ele como um escritor. A gente daqui a pouco vai fazer rapidamente uma pequena biografia dele, e vamos também analisar. Então, para analisar a obra, como é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a obra em parágrafos e fazer uma conexão entre as situações de dores dos personagens e com as nossas dores do dia a dia. Então, esse é o objetivo. Então, esse livro é um livro que nós vamos estar estudando ponto e vírgula de toda a obra dele. Então, a gente vai estar trazendo ao filósofo, muito filósofo, Leon Denis, não um filósofo niilista, aquele que fala que não existe nada, mas, pelo contrário, um filósofo com experiência do dia a dia, experiência da lei divina. Então, é o filósofo que estuda os fatos transcendentais. Então, a gente tem Maria, nós já até falamos na segunda-feira, na quarta-feira passada, mas nós vamos estar sempre repetindo Maria, a mãe de Jesus, a coordenadora de todas as colônias existentes no planeta Terra, quiçá outros planetas, porque no livro Carta de uma Morta, a autora, ela diz que Maria também é o ápice da figura feminina também no planeta dela. Então, deixa a gente pensar, né, Amália? Da mesma forma, não é isso? Abre o microfone, Amália, pode abrir. Tu está sem som. Então, sim. Isso, né? Inclusive, ela fala de vários planetas, né? Uhum. É encantadora essa obra. Nossa, o estado dos planetas. Exatamente. Então, é isso. Então, a gente vai ver o que a gente vai ver. A gente vai ver, assim, que o conteúdo desse livro, muita gente realmente fala que os 2 primeiros capítulos, que ele é dividido em 3 partes. Primeira, segunda e terceira. Nós estamos na primeira parte, no primeiro capítulo. Esses 2 primeiros capítulos dessa primeira parte são verdades incontestáveis. A gente vai ver por quê. Verdades amargas, mas que extremamente necessária para que a gente possa entender e descobrir quais são as realidades espirituais e essenciais da vida. Então, Leon Denis vai estar trazendo para a gente vai dar uma doçura literária do texto, né? Mas doutrinária. Doutrinária. Né? Então, são 2 aspectos que o Leon Denis vai fazer. Vai trazer os fatos
E quem vai trazer os fatos, mas vai trazer os fatos de um espírito que é considerado no planeta Terra um gênio da literatura. Nossa, devia ter sido difícil para a Ivone receber mensagem de um gênio da literatura, que por mais que a literatura fosse niilista, mas é a literatura, é a estética, né? Então, para receber a fala, as palavras, então a gente vai ver que tem palavras assim que a gente tem que ir no dicionário, e a gente vai no dicionário, porque a gente aprende aqui a lei do trabalho, né? Não vamos trabalhar com a lei do menor esforço, tá? Podem esquecer do menor esforço. Não vamos só citar, vamos, né, compreender. Isso. Bem lembrado. Então, a gente vai ver rapidamente a mini história desse personagem, desse Camilo, desse gênio da literatura, porque ele, enquanto gênio, ele tinha um verbo arrebatador. E quando ele vai traçar as realidades que ele encontra, ele chama de vida real. Por quê? Ele tem a característica de verbo arrebatador, então ele traz esses termos. Aqui é vida real, mas lá na frente a gente vai ver isso. Nós puxamos lá da frente e trouxemos para cá. Até mesmo porque ele estava, no ditado popular, sentindo na pele, né, o que ele estava vivendo. Estava doendo nele, estava sentindo na pele. Então, era real para ele aquilo ali. Era real mesmo. Exatamente. Então, ele fala como vida real. Eu vou pedir, Ruth, você está com o material aí à mão? Só para ler. Não tem problema. A Rosângela está. Olha só, nós temos... Eu fiz um resumo do resumo que dá para ser lido. Por isso que eu vou pedir, depois a gente vai entrar... Do quê? Sobre o perfil do Camilo. Lê para a gente, Rosângela, que a gente não vai analisar o perfil dele, tá? A gente só vai ler para quem se interessar, tá? Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, historiador, tradutor, romancista, cronista, dramaturgo, crítico e etc. Não era pouco. Não. 1889, membro da Sociedade de Letras de Lisboa, um ano antes do seu suicídio. Aos 16 anos, casou-se com Joaquina Pereira. 1843, frequentou a Escola de Médico de Cirurgia do Porto. 1845, começa com as suas primeiras obras públicas. 1850, ingressa no Seminário do Porto. 1854, conhece Ana Plácido. 1889, em depressão por causa da cegueira. 1851 a 1890, escreveu mais de 260 obras, utilizando-se de vários pseudônimos, tais como Manuel Coco, Aquizero, Anastácia de Lombriga. 1890, 1º de junho, suicidou-se. 1891, mês de janeiro, ele foi aprisionado nessa região 7 meses após o seu suicídio, para ficar protegido de outros perigos ainda maiores, conforme veremos posteriormente. Olha só. É uma pequena história, mas eu acho que já dá para tudo, né, Ruth? Tem uma ideia, né? Ter uma pequena ideia. E aí, quem se interessa... E conforme nós formos estudando, que conforme for estudando vai ser alguns anos, se preparem, ninguém tem pressa de morrer, né? Então a gente pode ficar bastante anos aqui estudando a obra. Aí, aliás, eu descobri, desculpe dar uma... Não. Eu gosto de perder essas chances, de que no mundo espiritual tem cursos que levam séculos. Então, a gente não tem que ter pressa, a gente tem que aprender a não ter pressa. Muito boa essa informação, hein? Depois o tempo, né, Amália? O tempo para estudar não tem que ter pressa. Não, e o tempo para nós é que o tempo é essa correria, porque o tempo é muito mais que isso, né? Então... Ruth, não, a Amália, vê para a gente depois mais informações sobre essa questão de os cursos na espiritualidade. Muito interessante isso, tá? Tá. Então, a gente está vendo o seguinte, que o Leon Denis, que é o coautor, a gente também fez um resumo muito rápido, mas é legal, que ele diz assim, ó, quando a gente fala por meio suave, entende-se a força e a beleza das suas palavras. Nós que conhecemos, gostamos e amamos as obras de Leon Denis,
fazendo esse resumozinho, a gente já sabe. Quem não conhece, vai conhecer, porque nós vamos estar trazendo obras de Leon Denis aqui para a gente, tá, gente? Se prepare que vocês vão ter que estudar Problema do Ser, No Invisível, Depois da Morte. Na semana passada, no outro grupo de estudo, nós estudamos O Gênio Céltico e O Mundo Invisível e muitos outros livros. Tá? Então, com isso, a gente vai conhecer obras básicas e vamos conhecer obras de Dona Ivone e obras de Leon Denis. Então, por isso que o curso vai ficar suave. O estudo do livro vai ficar suave. E belo. E belo. E belo, como diz Leon Denis aqui. Ele diz mais, ó, e por verdades amargas e duras, a realidade do suicídio, mais bem representado nesses 2 capítulos. Por quê? Nós vamos iniciar agora esse capítulo, aonde tem um mito, e também não é também fora da verdade, não é inadequado dizer que é realmente verdades amargas e duras e cruas, que o Camilo traz as verdades amargas, duras e cruas, como elas são. Então, a gente já está avisando, já estamos nos preparando, porque vão ser cobertas, vão ser respaldadas por beleza, por palavras, forças e realidade. Nada fora da realidade. Nós não somos criancinhas, nós somos espíritos que já temos um grau de evolução, até porque já temos vícios, está lá, a gente vai ver mais à frente, que já evoluímos, porque já somos viciosos, né, Ruth? Se não fôssemos viciosos, aí seria espírito primitivo. Não somos. Senhor, por que para nós você fala diferente dos outros? Porque já tens pecado. Isso aí. Jesus com os apóstolos, né? Por que para nós você não fala por parábolas? Então, a gente está trazendo aqui também rapidamente, e só citando o Vitor Frankl, porque ele é aquele que veio trazendo a importância do trabalho, a importância do sentido da vida, o contrário dos filósofos nihilistas, que foi trazendo, principalmente através de Nietzsche, após Nietzsche, foi trazendo para a humanidade, né, fez uma proposta da ausência do sentido, segundo Nietzsche, a ausência do sentido, atrelado ao conceito de super-homem, né, que surge a partir dessas filosofias, a filosofia do nada. Então, isso traz como resultado a criação do novo mundo, do novo homem, por meio de que é denominado de vontade de potência. Isso aí a gente não vai estudar sobre isso, mas é só para a gente estar vendo que ele veio trazendo a questão da morte de Deus. Então, a partir da obra de Nietzsche, A Morte de Deus, ou seja, da ausência de qualquer princípio, de maneira estando o homem destituído de normas, crenças, dogmas, tradições e da ideia de Deus. Pelo contrário, o Vitor Frankl vem trazendo o quê? A ideia de Deus, a ideia do trabalho, a ideia da logoterapia. Então, a gente está trazendo o Nietzsche em contraponto o que foi, na verdade, o gênio escritor Camilo, que só numa obra dele, Amor de Perdição, 3 personagens se matou. Só para a gente estar vendo. Para ter ideia, né? Ter ideia. Então, a gente segue só refletindo o seguinte: a maioria dos seres humanos, né, sempre em algum momento do mundo, algum momento na existência, já pensou, já fez aquela pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Essa é uma pergunta comum, o espírito encarnado. Desde o momento que saiu da mão do Criador, que virou, de princípio inteligente, se transformou em espírito, ele sempre foi questionado de forma diferente, mas quem sou eu? Então, a gente sabe que nesse questionamento de quem sou eu, é como se fosse um iceberg, né? De 5% a 20% é a parte aparente. O restante é submerso, imerso na água. Então,
Qualquer estudo rápido que a gente for fazer na internet, a gente vai descobrir coisas incríveis sobre os icebergs da vida. Inclusive que a água não é salgada, é doce. Então, isso significa o quê? Em que grau a gente vive? A gente vive no grau da chamada consciência ou a chamada subconsciência? Subconsciência. Não é isso? Essa é uma pergunta que a gente faz para a gente mesmo quando a gente vem aquela questão de quem sou eu. Então, nisso a gente gera doenças, transtornos, melancolia, nostalgia, depressão, e a depressão não necessariamente leva ao suicídio, mas pode levar ao suicídio. Um índice muito grande tem sido esse caminhar até chegar ao suicídio. Então, esse Camilo, esse personagem, ele vai relatar para a gente o que aconteceu com ele a partir da notícia da cegueira, a partir da perda, a partir do momento que ele entrar num processo de expiação natural aos espíritos encarnados no planeta Terra. Então, ele, por ser alguém que acreditava no nada, o que ele fez? Ele foi vítima de tudo aquilo que ele falou, que ele escreveu, que ele divulgou e que ele incentivou, com certeza, muita gente com suas escritas, com a sua fala. Então, ele vem descrever como fica a situação do espírito imortal, que é uma verdade incontestável, que somos imortais, como vai ficar quando alimenta essas ideias. Então, isso é para a gente uma necessidade de ler, reler, estudar, distribuir, comunicar, vibrar em favor de todas as pessoas que sofrem, e a maioria de que sofre como está nas questões do Livro dos Espíritos, a partir da questão 944, lá do Livro dos Espíritos, começa a falar sobre a questão do suicídio. Então, da questão, isso para todos que estão nos ouvindo, pode já ir fazendo uma pesquisa, a partir da questão 943 até 957, a 957 é uma questão que a gente mais vai tratar agora, que vamos entrar agora nos relatos de Camilo, porque a 957 é aquela pergunta que está assim. Lê aí para a gente, Sueli, está com o material aí? Mas, se não tiver, eu estou com o Livro dos Espíritos aqui. 957, que é uma questão que a gente vai mexer muito com ela, tá? Abre o fone, Sueli. Bom dia a todos. Sim, a questão 957, a gente vai falar rapidamente, o resumo aqui dela, ela nos fala assim, a pergunta que Kardec fez foi, em geral, quais são as consequências do suicídio relativamente ao estado de espírito? E os espíritos nos falam, as consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Mas existe uma consequência a qual o suicida não pode escapar. É o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam suas faltas imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, é bem importante que a gente vai repetir várias vezes esse desapontamento, quer dizer, que ele percebe o quê? Que ele não conseguiu morrer, porque nós todos somos espíritos imortais. Então, esse desapontamento dele perder a oportunidade de se melhorar é bem evidenciado depois de um suicídio. Né? E uma outra coisa também nessa questão muito importante de nós começarmos as leituras do Memória é que varia, a situação não é fixa. Para cada ser, o que o motivou, como foi, é de acordo com o motivo. Mas para todos, mesmo para aquele suicídio que Kardec chama suicídio moral, isso aí, ele vem falando isso aí,
na questão 952. Leva novamente a 952 para a gente, Sueli. Eu vejo sim, peraí, só 952. É, 952. A pergunta é assim: o homem que perece vítima do abuso de paixões, que ele sabia que deveriam apressar o seu fim, mas as quais não tinha mais poder de resistir, porque o hábito a transformar em verdadeiras necessidades físicas, comete o suicídio. Quer dizer, ele não tinha mais condição de resistir. A resposta foi o seguinte: é um suicídio moral. E aí vem o agravante. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, e, além disso, o esquecimento de Deus. Pronto. Então, quer dizer... Ele seguiu o arrastamento que sempre se fala, né? Ele poderia ter evitado, por se ele tivesse força e se ele tivesse coragem, que Lacordaire nos convida sempre. É a força e a coragem. Então, aí ele tem um suicídio moral. Exatamente. Então, na verdade, seguir tem que ter muito cuidado com leituras de jornais, com leituras de profetas, de filósofos, como preconiza Leon Denis no Problema do Ser Destino da Dor, no capítulo 24. Por quê? Se você se deixar levar por um filósofo que diz para a gente a morte de Deus, ou seja, a ausência de qualquer princípios, desta maneira está o homem destinado a não viver de normas, nem crenças, nem tradições, nem nada que leve a gente a pensar na inteligência suprema do universo. Então, a gente vai vendo que essa questão 952 é muito séria, que você vai se deixando levar por paixões, porque na hora, quando ele diz que a morte de Deus, que matou Deus, ele traz um super-homem. Será que nós somos super-homem? Está lá no livro dele, a morte. Nós não estamos analisando Nietzsche, mas nós temos todo o direito, no nível de ideias, o debate é democrático. Temos todos os direitos de fazer comparação e trazer a nossa posição. Quando estudamos Memória de Suicida, nós trazemos 5 posições da premissa espírita. Fala, Amália. Bastaria pensar que ele foi criado por Deus, né? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, agora, eu vou pedir a Rosângela. Rosângela, vamos entrar agora, a gente vai entrar mesmo no Memória. Então, gente, olha só, agora nós fizemos apenas uma sensibilização, para a gente nos amanciar e ver que não tem mistério, inclusive vamos tirar muito aprendizado das consequências de quando a gente se deixa levar por ideias nihilistas, do nada. Então, vou pedir a Rô para fazer uma leitura, aí depois a gente vai entrar em análise do texto do Camilo. Está na primeira parte, Os Réprobos, capítulo 1, O Vale dos Suicidas. Lê para a gente, Rosângela, esse primeiro, nós dividimos esse item aí, no livro não está dividido assim, mas nós que dividimos para a gente poder estar didaticamente nos organizando. Então, esse item 1. Esse item todo que está aí na nossa apostila. Rosângela, por favor. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto de vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens dementados pela intensidade e estranheza verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Tá. Então, o que a gente vê aí? Como é que a gente pode analisar, pelo menos, esse primeiro parágrafo, né? Primeiro ele fala assim, ele vem, Camilo, fora eu surpreendido com aprisionamento em região do mundo espiritual, invisível, ele chama invisível. Aí a gente faz uma pergunta, como eu me comporto diante das provas da vida? Tem a ver esse surpreendido e preso no mundo invisível, Amália? Tem a ver com o comportamento das provas? O que você pode falar para a gente, dentro do que está aí? Só tem a ver, porque
nós mesmos, no comum do dia a dia, não somos surpreendidos a todo momento, porque não prestamos atenção no que fazemos, né? Até mesmo aquela questão lá do iceberg, do inconsciente, né? Nós, por falta de nos conhecermos como seres imortais que somos, né? O que acaba? Acaba vivendo a vida superficial. E essa questão da vida superficial, de você viver, por exemplo, a ideia nihilista, né? Como foi muito bem colocado, então você vive numa ilusão, mas a vida não é ilusão. E a todo momento a realidade da vida se apresenta para você. E aí você pega com surpresa. Ah, meu Deus, por que eu não pensei? Ah, meu Deus, por que eu não fiz isso? E exatamente o que aconteceu com o nosso amigo. Ele foi levado, querendo ou não querendo, nós somos levados para regiões onde o nosso pensamento está atraindo e sendo atraído. Não tem outro caminho. É a nossa realidade de individualidade espiritual. Você vê que a leitura do Evangelho de hoje fala sobre esse tipo de mundo, né, Ruth? Sobre essas nuances, né, de particularidade do ser. Ele foi para lá surpreendido porque tinha a ver com as provas e como ele reagia às provas dele. Então, por isso que nós estamos trazendo essa questão do Evangelho, capítulo 3, item 2, Kardec está trazendo, quando ele fala em várias moradas, ele está trazendo aí esse tipo de morada. Por que ele está ali? Como ele está ali? Né? Como ele está trazendo, a gente não precisa voltar, mas a gente sabe que esses diferentes estados da alma na erraticidade, né? É exatamente isso. Exatamente, diferente estado da alma na erraticidade, que depende do estado, olha só que coisa interessante. Como eu estarei como eu estarei, não é como eu estou fazendo aqui as coisas mecanicamente, ou de qualquer maneira, ou como eu quero, mas é como a minha alma está realmente caminhando. E a minha alma não caminha com atitudes superficiais, mas com a minha realidade íntima, o meu verdadeiro pensamento, sentimento, quem eu sou, de onde eu venho, para onde vou. A gente não pensa nisso, então está sempre sendo surpreendido. Exatamente. Aí, quando o Camilo ainda fala, lê para a gente, então, Rô, o segundo item, que aí a gente vai avançar nesse raciocínio. Eu só quero colocar uma coisinha rápida, essa surpresa pode ser boa, se a gente aprender com o nosso estudo a começar a usar a lei de Deus, né? Se esforçar. Que o grande propósito da doutrina é nos ajudar a aprender o valor do esforço por nos melhorarmos, que é com a persistência, com o esforço que a gente conquista, né? Então, para ele foi uma surpresa ruim, mas para nós já pode ir melhorando, porque a lei é causa e efeito, né? Então, vamos lá, item 2. Antes de você ler, só um instantinho, então. A Rosângela trouxe uma coisa interessante, que se a gente for fazer paralelos, é óbvio que a gente vai trazer moradas dos espíritos medianos, dos espíritos bons, dos espíritos superiores. No dia 13 de junho, nós vamos ver um espírito, que foi Samson, que conseguiu, 8 horas depois de desencarnado, dar uma comunicação onde ele estava falando da beleza do universo, onde ele estava falando que, através da doutrina espírita, não perca o encontro, tá? Vai passar aqui na Estação da Luz. Através do estudo da doutrina espírita, ele conseguiu vencer o fenômeno em si da passagem, que Kardec fala lá que é de minutos ou de horas, mas só que o livro, o tema é para quem se deixou levar pelo suicídio. Mas foi muito bem lembrado pela Rosângela isso. Que só para dar um ânimo, né? Dizer que vale a pena, né? Isso mesmo. Lê pra então, gente. Vamos lá, item 2. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do Grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas, que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. Continua.
Não, para aí, só o 2 mesmo. Tá. Ô, Sueli, olha como a gente pode, eu tenho alguns elementos no Livro dos Espíritos, no Evangelho, que pode ajudar a gente a entender essa questão. Quem é esse povo que está ali? O que no livro do Evangelho, o que no Evangelho e no Livro dos Espíritos está representando? Porque Kardec vem falando, ó, existe uma população que está toda unida porque tem um perfil. Que perfil é esse? Tem que ter um perfil, como a Rosângela disse ali. Não é para todos, não é para todo gênero de morte. Esse relato é para... E não é todo suicida que vai parar ali, não. Por isso que nós lemos a questão 957. Mas para todos tem a decepção. É outra coisa. Aí ele vem trazendo o relato da população que está ali. Aí a gente, no item 2, diz assim, nessa passagem aflitiva, lá embaixo, quando a gente vem trazendo ainda Kardec, no mundo de expiações e provas, ele havia... Bola de ferro cingida na perna dos condenados a trabalhos públicos e remata um grilhão, quer dizer, ainda tem aquela... É uma argola que vai prender aquela bolona, né? Então, é bem conhecida do nosso passado aí, né? Então, ele estaria, assim, preso. Uma observação super importante, que isso daí foi já em 1891, em janeiro, e ele desencarnou, para a gente fazer analogia, né? Essa época, assim, né? A gente viu que ele desencarnou em junho. Então, ele ficou de junho a janeiro perdido e depois ele se viu aqui nessa área. Então, a gente daqui a pouco vai ver o que aconteceu também nesse período que ele estava solto no mundo e podendo causar mais problemas do que nessa área que ele ficou aqui, que a gente está achando tão ruim, mas mesmo assim ele foi socorrido para essa área, que a gente vai analisar aí. E nessa área aqui, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele fala que as qualidades inatas que possuem são prova de que eles já viveram e de que realizam um certo progresso. Ainda somos, segundo o Evangelho, fala que somos viciosos e rebeldes à lei. E podemos ficar exilados no mundo ingrato e para aí expiarem as faltas mediante penosos trabalhos de miséria. Então, define o local que ele foi acolhido. Foi acolhido. Exatamente isso. O local que ele foi acolhido estava de acordo com o estado mental desse indivíduo, que é rebelde à lei, como diz o Evangelho, e aí, como esse indivíduo está rebelde à lei, ele vai ser exilado nesse mundo proporcional ao sua consciência, ao seu pensamento. E é por isso que no Evangelho também ele fala isso, que o número dos vícios nos quais estão inclinados também são indícios de uma grande imperfeição moral. Também é a qualidade que ele está se encontrando, por isso que ele foi acolhido neste local. E aí ainda fala assim, segundo o Evangelho, na Terra, variedades são infinitas, mas que têm por característica comum servir de um lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei. Então, são todos os indícios que a gente tem que abrir os nossos olhos, como propôs a Rosângela, para que a gente tenha consciência de como está o nosso estado de consciência, porque você vai desencarnar, é um fato, não há como sair que saiamos de uma maneira boa, para que a gente seja, então, descobertos e surpreendidos por um mundo melhor, do outro lado da vida. Então, tudo isso aí nos dá conta, então, que o objetivo e a finalidade da vida, da nossa destinação, tem que ser a melhor possível, realmente. E se a gente estiver ainda viciosos, rebeldes, contra a lei de Deus, a gente vai ter essa surpresa, que para a gente aqui, que já está sendo esclarecido, graças a Deus, já não vai ser mais surpresa. Então, que a gente tem que elaborar o nosso futuro. É agora para a gente elaborar o nosso futuro.
Aí a gente vê que ainda traz a questão que a gente não pode esquecer, que é a questão 115, que está aí. 115, Essa questão é 115 a gente vai falar diversas e diversas vezes. A questão 115 é o nosso lema de todo dia. Pois é, a gente tem que acordar para ela, né? A pergunta da questão 115, no Livro dos Espíritos, nos pergunta, dentre os espíritos, uns foram criados bons ou maus? Mas lá, o final da resposta dos espíritos é que a gente tem que acordar realmente, é um chamamento definitivo e a gente não pode mais esquecer. Eles falam assim, a gente vai ter que aceitar as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, porque todos estamos num planeta de provas e de expiações, consequentemente vão haver vicissitudes, e vai haver vicissitudes, não tem como a gente abrir mão, mas, aí é que vem, uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao objetivo que lhes é destinado. Outros só as suportam murmurando e, assim, permanecem por sua culpa afastados da perfeição e da felicidade prometida. Então, como a gente reclama das coisas? Isso é um fato que a gente tem que acordar para isso. A gente quer continuar a nossa jornada espiritual no caminho da perfeição, que é o objetivo da nossa encarnação. A gente quer ser, né? As reencarnações, o objetivo aqui, a meta é ser perfeito. Isso a gente já sabe. E como a gente vai usar nossas dificuldades como aprendizado, como processo evolutivo, como forma de nos impulsionar? Então, não reclama. Aceita, essa é uma dor que é para o nosso crescimento, é sem murmurar, é para você aceitar as dificuldades. E foi exatamente esse erro, essa falha que levou, e a falta de Deus, o afastamento de Deus, nos leva a isso, né, principalmente, que leva ao indivíduo a sair da vida por esse caminho, porque ele não aceita as vicissitudes que são uma forma do seu adiantamento. Quer falar, Mari? Fala aí, Mari. Então, só rapidinho. Não precisamos esperar chegar num grau tão doloroso para nós podermos já começar a se despertar. Porque o mal do momento é a reclamação e lamentação. Isso. E a espiritualidade tem recomendado. Se você quer ter paz, para de reclamar, para de lamentar. Procura parar para pensar nas situações. Isso quer ter paz, mas o que você está fazendo para isso? Lamentação e reclamação vai acontecer essas coisas drásticas na vida da gente. Então, tem duas perguntas... Nós podemos começar agora. Tem duas perguntas que eu acho que vai bem ajudar nisso que a Amália está falando. Tem que ser do jeito que eu quero? As coisas da vida? Está aí, no nosso material. Tem que ser do jeito que eu quero? Logo na sequência. Outra pergunta. Não deu certo, mas vou repetir? Não está dando certo eu me afastar da lei divina, da lei de justiça, de amor e de caridade. Não está dando certo, eu tenho que fazer reforma do meu pensamento e do meu caráter. Está lá Leon Denis nos aconselhando. Aí a gente segue. Ô, Ruth, tem como você achar aí para a gente, para você ler lá em cima, naquele início, o item 3. O solo coberto de matérias enegrecidas. Tem, sim. Tá, querida. Lê esse 4 todo, esse 3 todo, tá? Para a gente depois ler o 4. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado e noitado por bolhões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno, e ao respirarem os espíritos ali ergastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas, mas
do que a cinza e o cal lhes invadisse nas vias respiratórias, martirizando-os com um suplício inconcebível ao cérebro humano habituado às gloriosas claridades do sol. Dádivas celestes que diariamente abençoa a terra, e as correntes verificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito, marcado pela desgraça, era miséria, assombro, desespero e horror. De-se-ia da caverna tétrica do incompreensível, indescritível a rigor, até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. Olha, e aí, Rosângela? Triste, muito triste. Muito triste, né? Pois é. Lá embaixo... É exatamente o que a gente Deus vinha é bom. É exatamente o que a gente vinha conversando, né? A extensão do plano espiritual é o que nós somos. Então, ou seja, depois de desencarnar, nós vamos ter aquilo que nós plantamos, né? Então, para eles, pela situação mental, emocional, de vida, aquilo ali ainda era um socorro, porque a gente viu que ele ficou antes solto, né? E a gente depois vai entender o que aconteceu. E quando vai para o Vale do Suicida, na verdade, está amparado pela misericórdia divina, está sendo socorrido, né? Dá de frente com toda essa situação tenebrosa, que é reflexo daquilo que eles plasmaram para si mesmos, porém, eles estão amparados, eles estão sendo protegidos, eles estão sendo observados pelos espíritos da colônia que estão em torno deles. Isso já é uma coisa que vai ajudá-los, com certeza positiva. Esse momento é muito necessário, inclusive para nós, e a gente viu na pergunta do Livro dos Espíritos, que fala que uns aceitam com submissão e vão mais rápido, que a Sueli trouxe para nós, e outros que não ligam, têm um tempo maior de dor, para que a gente possa analisar essa pergunta do final aí, afinal de contas, trazendo para a nossa vida. Tem que ser do jeito que eu quero? Será que não deu certo, mas eu vou repetir? Porque aí eu estou vendo que a lei é causa e efeito, eu estou vendo como é que eu vou preparar o meu futuro de espírito imortal. Todo o esforço desses espíritos para fazerem esse livro, que ficou tanto tempo, a gente viu isso, esperando para ser lançado, uma situação favorável, é para que a gente use esse depoimento de Camila e de todos, no sentido de observarmos a nós mesmos, nos conhecermos e nos colocarmos diante dessas perguntas. Afinal, não deu, estou fazendo tudo errado, estou repetindo o erro, como assim? Então, é importante demais para que a gente use o famoso conhece-te a ti mesmo de Sócrates, né? Para que a gente avalie como é que nós estamos reagindo diante das dificuldades, porque elas vão existir, como disse a Sueli, as vicissitudes vão acontecer, não tem como, é o nosso planeta, é o nosso estágio, mas a nossa forma de reagir vai fazer com que a gente, observando esse relato aqui do sofrimento do lugar, esse item 3, então, é bastante triste, a gente tem como modificar já, ir modificando já, e esse é o papel da doutrina espírita. É por isso que a gente está estudando, para que a gente aprenda aí já refazendo as nossas escolhas, revendo o foco da nossa vida. Então, é muito triste ler, muito surpreendente, né, a gente imaginar que, embora possamos com certeza já ter passado, mas revermos isso, mas, por outro lado, também traz a grandeza da misericórdia que nos ajuda a pensar, olha, se você fizer assim, as coisas tenderão a ser assim, mas se você parar de reclamar, então é todo um contexto que vai se encaixando para nos ajudar a melhorar a nossa vida já, né? Muito mesmo. Aí a gente vê o seguinte, a concordância da doutrina espírita realmente tem que ser universal. Você vê que antes desse livro sair, Chico Xavier estava trazendo com o André Luiz, no Nosso Lar, um relato parecido, e bem similar e com conexão, onde nós colocamos aqui o Nosso Lar,
E no livro, mais tarde, o outro livro dele, Libertação. Libertação. Né? Eu vou pedir a Ruth... Helena, deixa eu só fazer uma colocaçãozinha bem rápida de nosso lar. A gente, no nosso lar, observa a atenção dos espíritos, o cuidado que eles tinham, ficavam de olho. Qualquer um que elevasse a vibração, eles tiravam daquela colônia, né? Tinha um aparelho, bem lembrado. Sim, um aparelho, né? Eles tinham um aparelho. Acompanhavam. Que ficava acompanhando. Mais tarde, Rosângela, ainda no capítulo 2, quando eles forem retirados do vale e levados para outro departamento da colônia, aí a gente vai ter relato disso também. A gente vai estudar sobre isso que você está falando, que aconteceu no nosso lar, vai ser bem parecido. Então, a gente está vendo que só é verdade quando ela é universal. Essa é a grande questão. Então, embaixo dessa questão aqui, quando ele diz assim, Ruth, os domínios do Senhor da vida, olha que interessante, que também é lido, é colocado aqui logo abaixo dessa, quando a gente fala sobre o André Luiz, tem assim, os domínios do Senhor, isso é uma fala de André Luiz, não tem problema. Ele diz assim, os domínios do Senhor da vida estende-se mesmo, olha só, os domínios do Senhor da vida estende-se mesmo às regiões infernais, onde os seus arquitetos imaginam reinar livremente. Em Libertação, de André Luiz, temos uma descrição dessa região. Isso não é nada mais só para a gente estar vendo, e que são obras doutrinárias que entrelaçam com as ideias. A gente vê que Camilo, ele ainda nesse relato que a Ruth leu, ele está falando da necessidade da paz, essa paz que João traz para a gente, que Jesus prometeu. Mas olha para você ter a paz do Cristo, olha o que você precisa. Vê se não combina com a questão 115 do Livro dos Espíritos. Aqui de João. Leia para a gente, quem tiver com ele na mão. Tenho-vos dito isso, esse? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que é preciso, né, Amália? Uhum. Olha a palavra novamente, ânimo. Contrário de murmuração. Tem que ter o ânimo. E para ter ânimo, você tem que prestar atenção na vida. E prestar atenção na vida segundo as leis reais. Não é somente sobre com a vida intelectual, a vida de material, mas nós não podemos prescindir na nossa vida da ideia de Deus. O homem não pode viver sem Deus. Não. Né? Então, é por isso que... Olhe, para uma grande esperança para todos nós, eu li Antônio de Aquino essa semana, que ele afirmando, né, que esta etapa dolorosa que a humanidade está passando, né, podemos dizer assim, é a última etapa que a humanidade está vivendo sem Deus. Olha, agora... Jesus Cristo, como a gente tem que pensar nisso? Muito que bom. Alegria que dá no coração da gente. Nós temos uma visão de futuro. Aproveitando esse gancho, o Viana de Carvalho diz que Jesus voltou. Está junto a nós, Viana de Carvalho diz. Olha a doutrina espírita colocou Jesus do nosso lado, conduzindo a gente nessa caminhada. Olha o que ele diz aqui. Eu trouxe um texto de Viana de Carvalho, diz assim, nós trouxemos um texto que diz assim, está bem abaixo, de Viana de Carvalho, né? Nos revela que o retorno do Cristo está no surgimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler só um texto pequenininho. Tu consegue ler ele aí, Rosângela? Ou Rosângela ou Sueli? Eu tenho ele aqui. Bom. Tá, quem conseguir achar primeiro? Aqui. Enquanto a noite moral se demora no corpo ciclópico da Europa, Jesus vela o Evangelho segundo o Espiritismo, que então no mundo corporifica a palavra imperecível do excelso enviado. É ele mesmo de retorno, tomando os filhos e as filhas da dor nos seus amorosos braços,
para os conduzir aos páramos da luz gloriosa, inextinguível da verdade. Ai, meu Deus, isso dá uma alegria interior tão grande. Exatamente. É muita então, alegria. Jesus voltou na figura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem que beber, comer, que todo aquele que comer e beber da minha carne... Tire Jesus da cruz, Jesus está do seu lado. Ainda voltando com a questão da necessidade do ânimo, quem conseguir primeiro pode ler. Está aberto. Aí, Rô. Tem aí, Rô, Sueli. Eu tenho aqui na frente. Eu tenho aqui o nosso amigo. Aí. Eu tenho, amigas, mas eu estou preocupada com a hora, gente. Desânimo é um erro. Vai lá. Faltam 5 minutos, temos que encerrar, né? A gente encerra e aquele item 5 a gente deixa para semana que vem, tá, gente? Tá deixa bom. para acordar. Vamos lá. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Evangelho, capítulo 5, item 18, Lacordaire. Isso mesmo. Então, desculpa por eu não ter prestado atenção na hora, a Rosângela prestou. Então, o Ruto, faz uma vibração em nome de Deus, de Jesus e Maria de Nazaré, em favor do suicida, breve, para a gente estar encerrando, tá, minha filha? Obrigada. Ok. E assim, querido Jesus, amado Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, estamos a encerrar este momento de estudo, mas antes de encerrarmos, Senhor, queremos elevar os nossos pensamentos a Maria de Nazaré, que com todo esse amor que ela tem pela humanidade, com todo esse carinho que ela tem com cada um de nós, possa vibrar a tua luz, a vibrar aquelas emoções mais profundas dentro de todos nós. Mãe querida, ajudem aqueles que estão desesperados, sem conseguir abrir os olhos para a vida. Que eles possam sentir a tua vibração de amor em seus corações, trazendo ânimo para a vida terrena, força para conseguir vencer os maus pensamentos. Nós aqui também, encarnados e desencarnados, a auxiliar essa falange maravilhosa de Maria, rogamos a cada um que está ouvindo neste momento, ânimo, amigo, ânimo, porque a vida vale a pena. Deus nos deu, Deus nos dará e sempre estará próximo a nós para nos auxiliar nesta caminhada. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Maria de Nazaré, e toda essa espiritualidade encarnada e também desencarnada que está próxima a nós. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Foi um bom dia.